pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma lição, hoje a sexta lição, e o nosso tema é o avivamento no ministério de Pedro. Bom, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então, pessoal, não vamos falar muito, apenas eu pedir a você que deixe a sua curtida aí, comenta, compartilha essa aula, tá certo? Com certeza vai abençoar muito mais pessoas aí. Bem, mas falado tudo isso, vamos aí ao nosso texto áureo. Bom, o nosso texto áureo se encontra em Atos 2,14, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E ainda a verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento, que foi justamente o que nós vimos na vida de Pedro, né? E a gente vai ler também a nossa leitura bíblica. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A nossa palavra-chave: ministério. Bem, o nosso tema e subtemas. Vamos ver Pedro antes do Pentecostes, as duas atitudes de Pedro e Pedro nega Jesus 3 vezes. Bem, o que vamos ver aqui é algo muito interessante que a Bíblia ensina como o velho homem e o novo homem. Ou seja, um homem antes de receber a Cristo, antes de receber o Espírito Santo, e justamente é o que Pedro demonstra, né, antes do Pentecoste, né, antes de ter esse encontro, de receber esse Espírito que o Senhor havia de deixar, porque como Jesus mesmo disse, né, não vos deixarei órfãos, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo para que esteja com vocês, e foi o que aconteceu em Pentecostes. Então Pedro, como era Pedro? Pedro era um homem que era indisciplinado, um homem que era impulsivo, que tinha um caráter volúvel, ou seja, um homem que Jesus precisou mudar o nome dele. Né? Jesus já sabia, Pedro era aquele que sempre estava adiante, era aquele que sempre tomava assim, uma atitude brusca, né? Ele não pensava, ele não reacionava, ou seja, reacionava até demais, né? Porque ele era sempre aquele que tinha os rompantes nas falas, nas ações, nas atitudes, naquilo que precisava fazer. A gente sabe muito bem da atitude de Pedro quando disse ao Senhor que jamais o negaria, que jamais, que se fosse possível até a vida dele ele daria, e realmente ele disse, e com certeza isso estava no seu coração, mas a gente sabe que no momento em que realmente ele precisava ter essa ação, ele acabou negando. Mas por que nós sabemos que aquilo que Pedro falou era o que estava no seu coração, era o que ele desejava? Mas não basta apenas desejar, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então ainda faltava em Pedro essa presença do Espírito Santo. Né? Ele queria, e como o próprio apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu creio que justamente Pedro naquele momento era o que Pedro estava vivendo. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. E nós realmente só conseguimos fazer quando o Senhor está agindo totalmente em nossa vida. Então nós vamos conhecer nessa lição
justamente um Pedro antes e um Pedro depois. Então veja, por exemplo, nesse episódio o que aconteceu com Pedro, né? Em um momento, Jesus ele pergunta o que as pessoas falam ou pensam que eu sou. Então Pedro, claro, houve várias respostas, mas Pedro também deu uma resposta e falou muito bem. E a resposta está lá em Mateus 16:17, que diz justamente: respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro falou muito bem, mas ele não sustentou essa resposta. Então, no próprio capítulo, no verso 22, veja o que acontece. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então veja, né? Jesus ele passa para os discípulos o que deveria acontecer com ele, mas Pedro nesse momento ele age carnalmente, ou seja, refutando ou apagando ou exterminando, né? Escondendo, negando tudo que ele havia dito antes a respeito do Senhor Jesus, né? Que ele era o Cristo. E agora, nesse momento, ele diz: Senhor, tem compaixão. E Jesus, então, tem que dar uma resposta forte a Pedro, né? Antes, Jesus disse: Dissestes bem. E agora, Jesus disse: Arreda-te de mim, porque não pensas como as coisas do céu, mas pensa como as coisas dos homens, da carne, da terra. Então, é isso que a gente vê nessa atitude. Um Pedro que ainda não foi transformado. Um outro fato interessante foi quando Jesus ele chama os discípulos, diz o que vai acontecer com ele, que todos vão se escandalizar, e Pedro diz, né, quando Pedro afirma que jamais isso aconteceria com ele, que ele nunca, né, que na verdade ele daria a sua própria vida. Então Jesus avisa a Pedro o que passaria. E Jesus disse: na verdade, Pedro, o galo, antes que ele cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, claro, Pedro não creu, né? Não acreditou nisso, não tinha essa convicção de que o que o Senhor estava falando passaria. E realmente, quando ocorreu, a Bíblia diz que ele se arrependeu profundamente, porque aí ele lembrou as palavras do Senhor. E o que é muito interessante é que o Senhor não nega a ele, né? Ele sim negou ao Senhor, mas Jesus nunca negou a Pedro. Ou seja, a gente vê aí essa demonstração de amor do Senhor, da misericórdia, do saber todas as coisas, porque veja, às vezes a gente fala muito de que Pedro negou, mas às vezes a gente se esquece de que o Senhor Jesus avisou. Ou seja, quem é que avisaria? Olha, isso vai acontecer, você vai fazer assim, assim, assim. E foi justamente o que Jesus falou a Pedro: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E assim foi, porque depois da terceira vez o galo cantou. Então isso é muito interessante, porque aí a gente vê a onisciência do Senhor Jesus. Tudo que Jesus falou são coisas que vão se cumprir, são coisas que estão se cumprindo. Então a gente precisa ter muito claro em nossa mente as coisas que estão passando nos dias de hoje e nos atentarmos, não esperar que as coisas aconteçam como Pedro para, ai, olha, o Senhor disse isso. Não, é levar em consideração que as coisas estão acontecendo e que as coisas vão acontecer. Então esse é o momento de verdadeiramente estarmos mais aos pés do Senhor Jesus, buscarmos mais, nos santificarmos mais, buscarmos essa santificação, essa presença em Deus em nossas vidas. Bom, então o que acontece é, como eu disse, o Senhor não negou a Pedro, embora Pedro tenha negado. Na verdade, quando o Senhor ressuscitou, a primeira coisa que o Senhor disse é: manda chamar a Pedro, não é? Então a gente vê aí o que? A demonstração de amor e de misericórdia que o Senhor tem para conosco, não só para com Pedro, né? Mas as nossas vidas também. Então veja a mensagem que o Senhor Jesus manda: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vá diante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Ou seja, aos discípulos e a Pedro, né? Por quê? Porque o Senhor sabia como Pedro estava contristado, como Pedro estava arrependido, como Pedro
Pedro ficou numa verdadeira depressão, né? Mas isso é tema para um outro momento, para um outro estudo. Mas o Senhor sabia como Pedro se encontrava. E o que eu quero dizer também nessa lição é que Deus, Jesus, sabe como você vive, como você está, como está seu coração, como está sua mente, como está a situação a qual você está vivendo. Ou seja, o Senhor sabe absolutamente tudo a respeito da sua vida. Então, olha, descansa, porque da mesma forma como o Senhor não rejeitou a Pedro, ele não rejeita você. Amém? Bom, pessoal, e aí a gente vai para a nossa primeira sinopse, que diz: o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Amém? Nosso segundo tópico e subtópicos: Pedro após o Pentecostes, Pedro batizado no Espírito Santo, Pedro e a cura do coxo, Pedro avivado em outras ocasiões. Aqui nós vemos uma outra ação do Espírito Santo na vida desse homem, a qual lá em Atos 3, João e Pedro, eles estavam aí na Porta Formosa, e aí tinha um paralítico, né, um coxo, e ali nesse momento, eles dois, né, vendo esse paralítico, Pedro diz: olha para nós. E aí quando ele olha, né, esperando que ali vai receber uma esmola, é quando ambos, né, eles dizem, né, não tem ouro nem prata, mas o que ele tem, ou seja, Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E foi o que aconteceu a esse homem. E aqui a gente vê, né, no verso 7, aqui no verso 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ou seja, isso só é possível com um avivamento, né? Isso só é possível com a presença do Espírito Santo. Isso só é possível com a transformação da vida de um homem, um antes e um depois. E como a Bíblia fala, né? E eu volto a dizer, é como o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você não pode dar fruto se o Senhor Jesus não estiver em sua vida, né? A gente pode fazer muitas coisas, mas dar frutos que permaneçam só em Cristo Jesus. E ainda, pessoal, a gente tem também Pedro avisado em outras ocasiões. Veja o que ocorreu aqui em Atos 4, de 1 a 4. Falavam eles, Pedro e João, ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aqui a gente vê uma situação muito complicada, né, ao qual os dois estão aí vivendo uma situação de pressão, de perseguição, porque aqui a Bíblia diz que estavam os saduceus e estavam os fariseus, né, pessoas dali do templo que não aceitavam essa pregação deles. E então, nesse mesmo momento, eles são presos, mas as pessoas que estavam ali creem nessa palavra poderosa, porque a palavra de Deus diz, né, que a palavra do Senhor não voltará vazia. Deus disse: a minha palavra não voltará para mim vazia. Ou seja, toda vez que você lança uma semente, ela dá fruto, ela faz aquilo para qual o Senhor enviou. Então é essa prova de que a gente não pode calar nossa boca, que a gente tem que ter palavras positivas, palavras de bênção, palavras de vida, porque as palavras têm poder. A palavra de Deus é poderosa. Então é essa palavra que a gente tem que lançar e acreditar que é o Senhor, que é o Espírito Santo, que quando aquela sementinha cai no coração de alguém, ali ela vai florescer. Amém? E é tão incrível a gente perceber, né, essa ação do Espírito Santo na vida desses homens, que a gente percebe, né, lá em Atos 9, como esses homens estavam aí avivados pela palavra, como eles iam caminhando e a obra ia sendo feita e as coisas iam acontecendo. Era como se um verdadeiro jardim fosse nascendo, fosse crescendo, fosse frutificando, né? A gente vê aqui em Atos
a partir do verso 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. E ainda, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ou seja, pessoas iam sendo convertidas pela palavra que eles lançavam àquela pessoa, e aqueles que testemunhavam, ou seja, a bênção respingava para eles também, a bênção chegava até eles. Por quê? Porque eles viam o que o poder do nome de Jesus era capaz de fazer. Ou seja, quando nós temos esse tema na nossa escola bíblica, né? Aviva no Senhor a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra. Ou seja, o que acontece? Será que as pessoas ao nosso redor têm visto verdadeiramente aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas? Será que outros têm chegado até o Senhor através daquilo que é feito na minha vida? Então a gente tem que parar, tem que refletir e tem que observar, né? A gente tem deixado Deus agir nas nossas vidas, ou será que nós estamos como dormindo, né? Precisamos refletir, precisamos permitir que o Senhor haja nas nossas vidas através da fé. E a gente segue aqui ainda, né? Quando Pedro ressuscita Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Veja que interessante que todo milagre ele tem uma repercussão, né? Aqui diz que Pedro veio, primeiro que já tinham ouvido o que estava acontecendo, e os discípulos então mandam chamar Pedro. Poxa, alguma coisa vai acontecer. Essa pessoa, né, a Dorcas, tinha morrido, mas a fé deles era tão grande que eles acreditavam que algo poderia acontecer. Será que nós hoje temos acreditado que algo pode acontecer? Ou será que, pelo contrário, a gente pensa: isso não acontece mais, não, isso não vai passar, né? A gente vê que Jesus, quando iniciou seu ministério, saiu da sua terra. Por quê? Porque os homens, as pessoas que o conheciam, diziam: esse não é o filho de José? Ou seja, não é o filho de Deus, não é o Cristo, o Deus encarnado, não, é o filho de José. Ou seja, muitos milagres não aconteceram porque as pessoas não criam. E aqui a gente vê justamente que os discípulos mandam chamar Pedro. Obviamente que se manda chamar é porque eles acreditavam que algo poderia acontecer. E quando Pedro vem, Pedro ajoelha, e Pedro ora, e Pedro chama por ela, e ela desperta. E essa atitude, essa ação que leva essa moça, essa mulher, né, essa irmã, a despertar, e ali todos que o conheciam ou a conheciam, então recebe também, respinga outra vez essa bênção, né, esse testemunho sobre muitos que ali receberam a palavra. Ou seja, os milagres que acontecem na nossa vida não é para serem escondidos. Jesus não é para ser escondido. Jesus é para, como uma luz que a gente tem que colocar, né, no espaço, no local em que ilumine, que dê luz a toda a gente. Né? Às vezes há muitos que estão vivendo como verdadeiros agentes secretos, né? Ninguém sabe que é cristão, não tem um testemunho. Precisamos ser cristãos que verdadeiramente façam com que as pessoas ao nosso redor
veja Cristo em nossas vidas, né? Seja na nossa vizinhança, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, com os nossos amigos, com aqueles que não são cristãos, né? Inclusive, não se esconder dos que não são cristãos. É estar aí, porque em algum momento eles vão precisar de uma palavra, eles vão precisar de uma oração, eles vão precisar dessa ousadia que Pedro teve, não antes, mas depois, né? Quando ele se levanta e aí ele fala a respeito de Cristo. Então a gente precisa estar atento para essa ação. E aí, pessoal, nós vamos para a nossa segunda sinopse. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Terceiro e último ponto. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. E vem os subtópicos. A igreja atual e o Pentecostes. Tempos de multiplicação da iniquidade, a igreja será arrebatada. Então veja que é interessante. Qual é o tempo em que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em um tempo em que os próprios cristãos não têm tanta fé a qual deveria, né? Se os próprios cristãos não estão com o coração arraigados, né, totalmente comprometidos, totalmente entregados ao Espírito Santo, se os próprios cristãos, se as próprias igrejas, muitas se encontram assim, não todas, mas muitas se encontram assim, nessa frieza espiritual, nessa acomodação, né? O que Lucas diz lá no capítulo 18 é justamente no verso 8, diz, contudo, na segunda parte, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Como estamos vivendo nós hoje? Como tem sido a atuação da igreja no âmbito global? Né? Como anda as próprias pessoas nas suas vivências? Será que a gente não tem visto verdadeiramente um esfriamento, né? Cada vez mais, tudo que a gente tem observado ao nosso redor, né? São pessoas frias, pessoas que não creem, pessoas que estão totalmente apáticas. Então, é urgente que esse é o momento, esse é o tempo em que a igreja precisa sim buscar esse avivamento, né? Que precisa sim orar por esse avivamento. Quando nós percebemos um Pedro antes, um Pedro frio, um Pedro que era covarde, um Pedro que se escondia, um Pedro que não tinha essa convicção, né? Esse era o Pedro em uma, digamos, igreja, numa realidade a qual ele sabe, ele conhece, mas ele não tem aquilo que realmente ele, né, precisaria, necessitaria, não tem esse coração, não tem essa ação do Espírito Santo. Ou seja, a gente vê um cristão apático, né? Porque ele andava com o Senhor Jesus, ele tinha o conhecimento. Então, para pensar, né, na nossa igreja, que tem até o conhecimento, é como se andasse ali, lado a lado com Jesus, mas não tem a vida, não tem o Espírito, né? Não tem aquilo que dá vida, que leva, que dá essa coragem, essa valentia para assumir, para responder. Qual o motivo da sua fé? Precisamos despertar, precisamos fazer, né, questionar, né, a nós próprios o que é que está faltando. O que é que eu preciso para que eu também tenha essa ousadia de Pedro? Não ser um Pedro, né, do antes, mas um do agora. Não ser um irmão do antes, uma irmã, mas o de depois, né, desse Pentecoste, dessa ação do Espírito Santo. Qual a diferença de um e qual a diferença do outro, né? Um que fugia, o outro que enfrentava, que tinha essa valentia, que levantava, que alçava a voz, que falava, que gritava, que chamava, né? Aquele que acreditava. É esse que nós queremos, é ser esse cristão. Mas para sermos esse cristão, precisamos verdadeiramente, urgentemente, da ação do Espírito Santo, de orarmos e confiarmos que só Deus pode fazer essa ação na nossa vida. Tempos de multiplicação da iniquidade. Em Mateus 24, o Senhor Jesus, ele alertou a respeito desse aumento da iniquidade, do aumento da violência, do esfriamento, né, da falta de amor.
O Senhor Jesus falou tudo a respeito desse tema no capítulo 24 de Mateus, do 4 ao 14. E Timóteo também, lá em 2 Timóteo, nós vamos ler agora, lá no capítulo 3, do verso 1 ao 5, diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Então, veja que interessante, né? Quanto tempo tem que Paulo advertiu ao seu discípulo Timóteo a respeito dessas coisas. Agora, se você for parar e pensar, é ou não é o que nós temos visto hoje? Se naquele tempo já era forte, ou seja, pessoas que têm aparência de piedade, pessoas que até falam em nome de Deus, mas na hora do vamos ver, como quando Pedro, por exemplo, né? Naquele momento ele estava tendo uma atitude de piedade. Não, Senhor, por ti eu dou a minha vida. Mas na hora que a coisa pegou, ó, Pedro aqui fugiu, pernas para quem te quero. Não foi assim? Ele queria, mas ele não conseguia. E justamente aqui é o que o apóstolo Paulo ele fala, o mesmo que o Senhor Jesus também advertiu, e é o que nós temos visto hoje. Quanta gente, infelizmente, dentro da igreja, não precisa ir fora. Fora a gente já sabe que cada um está fazendo o que bem dá na cabeça, né? Dá gana de fazer o que vem, né? Não tem nenhum tipo de domínio próprio. As pessoas vão atropelando umas às outras, vão, né? Vindo assim como se fosse um trator, sem nenhum tipo de amor, de carinho, de nada. Então, o que acontece? Infelizmente, muitos, o que ocorre é que estão na igreja, que encontram na igreja como um clube com pessoas amáveis, né? Pessoas que estão ali se confraternizando, mas que não é algo, sabe, de consistência. Ou seja, te explico, há muito tapinha nas costas, mas na hora da necessidade, o que está faltando é a presença do Espírito Santo, porque só a presença do Espírito Santo é que vai fazer com que o outro olhe para o seu irmão do lado e veja a sua necessidade. Não precisa nem falar, mas quando a gente quer, a gente escuta, a gente sabe, a gente percebe. Deus comunica, porque Deus só vai comunicar quando Ele souber que você tem um coração aberto para realizar aquilo que Ele está pedindo. Porque se você não tiver um coração aberto, um coração generoso, um coração amoroso, o Senhor não vai falar. É como quando os fariseus chegavam para o Senhor Jesus e diziam: conta-nos as coisas do céu. Como que eu vou contar as coisas do céu se vocês não estão conseguindo nem entender, nem aceitar, nem escutar as que são da terra? Ou seja, porque Jesus estava contando a respeito das coisas aqui e eles não estavam acreditando. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é justamente: foge, busca a santificação, busca a presença de Deus, busca ser o contrário de tudo isso, porque só a presença de Deus, só o Espírito Santo é que vai fazer a diferença na nossa vida e que a gente vai poder fazer esse testemunho onde nós estivermos, inclusive na igreja, porque é triste, mas muitos estão saindo da igreja porque não encontram esse abraço acolhedor, esse amor, esse olhar, né, com empatia para o outro. Isso é triste falar, mas por quê? Porque o Senhor Jesus não está sendo o cabeça, porque o Senhor Jesus não está no trono. No trono estamos nós, né? Ou seja, como o apóstolo fala aqui, sendo arrogantes, sendo presunçosos. Ou seja, isso tudo a gente já vê lá fora. Mas o que a gente precisa é não deixar que essas coisas entrem no nosso coração. Porque se nós tivermos, um exemplo, 100 pessoas, mas 100 pessoas cheias do Espírito Santo, uma coisa eu te digo, vai ser realmente uma revolução.
um avivamento pleno, porque a gente tem que entender que a igreja primitiva começou com poucos homens. Na verdade, a revolução, né, daquilo que nós temos hoje aconteceu com os discípulos, com os homens escolhidos pelo Senhor. Então, pessoal, é isso. Precisamos confiar, buscar, entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus e fazermos a diferença, porque nós precisamos ser esse referencial que o reino de Deus aqui na terra precisa ser através da sua vida, através da minha vida. Vamos ficar firmes e orar e buscar esse avivamento, né? Senhor, aviva a sua obra, porque nós necessitamos, nós carecemos da tua atuação em nossa vida. Amém, pessoal? E aí nós vamos para o nosso terceiro e último tópico. A igreja será arrebatada. Aqui na lição, o escritor, ele, né, no finalzinho, ele fala justamente da parábola das 10 virgens, né, daqueles que estão preparados quando o noivo vier e dos que não estão preparados. Como a gente sabe que a palavra de Deus se cumpre, Deus, ele é onisciente. Tudo que foi falado se cumpriu e muito do que já foi falado vai se cumprir. E quando o Senhor Jesus falou da parábola das 10 virgens, é porque ele vai voltar e ele precisa encontrar a sua igreja preparada para o receber. Pedro e os discípulos, ou seja, eles tinham esse anseio, eu tenho certeza que você também tem esse anseio, como eu, mas nós precisamos ter em nossa mente e buscarmos. Estamos preparados? Estamos realmente na brecha? Estamos colocando as nossas vidas? Estamos ansiando por esse momento? Ou seja, lá em Efésios 5, no verso 26 e 27, a gente lê: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que nós precisamos colocar as nossas vidas no altar de Deus, para sermos essa igreja santa, sem mácula, sem mancha. É aquela igreja que Deus, quando vier, vai se alegrar, vai colocar um sorriso no rosto e saber que fomos fiéis até a morte, né? Até o último momento. Não agindo de forma, né, covarde, mas verdadeiramente nos colocando diante de situações de forma corajosa pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Que você e eu estejamos buscando esse avivamento nas nossas vidas, orando pelo avivamento, pelo Espírito Santo nas igrejas, na vida dos irmãos, que saiamos dessa frieza espiritual, que possamos verdadeiramente, né, termos esse poder do Espírito Santo nas nossas vidas para enfrentar qualquer problema que seja, para termos uma palavra usada, uma palavra de vida, uma palavra de milagre, né, na vida daqueles que estão ao nosso redor. O mundo precisa ver testemunhos, mas não precisa ser coisas mirabolantes. A gente precisa ver as coisas simples da vida nas nossas vidas. É o que nós precisamos mostrar àqueles que estão ao nosso redor. Uma palavra de fé, uma atitude de fé, uma palavra de ousadia, uma palavra da confirmação da presença de Deus através da sua palavra, né? Através da Bíblia, através da ação do Espírito Santo. E sempre lembrar o que Jesus disse em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai dar fruto, eu não vou dar fruto. Precisamos do poder de Jesus nas nossas vidas, dessa fé na palavra do Senhor, porque só Ele é que vai fazer com que nós possamos nos levantar como Pedro e alçar a voz e abrir a boca e darmos um testemunho de vida a cada situação simples a qual vivemos hoje, né? Simplesmente isso. E às vezes isso tem feito falta. Então, pessoal, é isso, né? Eu espero que você tenha gostado. Você que é professor, não esqueça, dá uma pausa aí e vê aí as dicas que eu deixo, algumas ideias, algumas sugestões para você apresentar aí na sua lição, ok? Vamos para a nossa conclusão e assim encerramos. Vamos para a nossa sinopse. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. E a nossa conclusão. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza,
era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa lição, que tenha falado ao seu coração. Não esquece, deixa sua curtida, comenta, compartilha, tá? Não esquece, dá uma olhadinha aí nas sugestões que eu deixo, caso você seja professor, tá? Na escola bíblica. E, bom, é isso, pessoal. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.